Eu sou o Mago Negro e eu não quero seu like. Quero mostrar-lhe a alquimia. Crônicas alquímicas do Mago Negro. Dogma da Alta Magia. Capítulo 2. As Colunas do Templo. Yokimá, Domus, Gnoses. A ciência é a posse absoluta e completa da verdade. Por isso, os sábios de todos os séculos tremeram diante desta palavra absoluta e terrível. Temeram arrogar seu primeiro privilégio da divindade, atribuindo-se a ciência e se contentaram em lugar do verbo saber, que exprime o conhecimento, e da palavra ciência, com a de gnosis, que exprime somente a ideia do conhecimento por intuição. Que sabe com efeito o homem? Nada, e entretanto, nada lhe é permitido ignorar. Nada sabe, e é chamado a tudo conhecer. Ora, o conhecimento supõe o binário. É preciso, para o ser que conhece um objeto conhecido, o binário é gerador da sociedade e da lei. É também o número da gnosis. O binário é a unidade, multiplicando-se por si mesma para criar. E é por isso que os símbolos sagrados fazem sair Eva do próprio peito de Adão. Adão é o tetagrama humano, que se resume no Jod misterioso, imagem do Faulus cabalístico. Ajuntai a este Jod o nome ternário de Eva e formareis o nome de Jeová, o tetagrama divino, que é a palavra cabalística e mágica por excelência, que o sumo sacerdote no templo pronunciava Jotivá. É assim que a unidade completa, na fecundidade do ternário, forma com ele o quaternário, que é a chave de todos os números, de todos os movimentos e de todas as formas. O quadrado, girando sobre si, produz o círculo, que lhe é igual, e está para a quadratura do círculo, como um movimento circular de 4 ângulos iguais, que giram ao redor de um mesmo ponto. O que está em cima, diz Hermes, é igual ao que está embaixo, eis o binário, servindo de medida à unidade, e a relação de igualdade entre o alto e o baixo. Eis que forma com eles o ternário. O princípio criador é o Faulus, ideal, princípio masculino, e o princípio criado é o Céteis, formal, princípio feminino. A inserção do Faulus vertical no Céteis horizontal forma o Stauros dos gnósticos, ou a cruz filosófica dos maçons. Assim, o cruzamento de 2 produz 4, que movendo-se determinam um círculo com todos os seus graus. É o homem, é a mulher. 1 é o princípio, 2 é o verbo, A é o ativo, B é o passivo, a unidade é Borrás, o binário é Joaquim. Nos trigramas de Fourier, a unidade é o Yang e o binário é o Yin. Yang, Yin. Borrás e Joaquim são os nomes das 2 colunas simbólicas que estavam diante da porta principal do templo cabalístico de Salomão. Estas 2 colunas explicam em Cabalá todos os mistérios do antagonismo, quer natural, quer político, quer religioso, e explicam a luta geradora do homem e da mulher, porque, conforme a lei da natureza, a mulher deve resistir ao homem, e este deve atraí-la e conquistá-la. O princípio ativo procura o princípio passivo, o cheio plenum, ou o espaço preenchido de matéria, é amante do vazio. A boca da serpente atrai a sua cauda, e girando sobre si mesma, ela foge de si e persegue a si mesma. A mulher é a criação do homem, e a criação universal
é a mulher do primeiro princípio, quando o ser princípio se fez criador, erigiu um Jod ou um Faulus, e, para lhe dar lugar no cheio da luz incriada, teve de cavar um céteis ou um fosso de profundidade igual à dimensão determinada pelo seu desejo criador, e destinado por ele ao Jod na luz irradiante. Tal é a linguagem misteriosa dos cabalistas no Talmude, e por causa da ignorância e da maldade do vulgo, é-nos impossível explicá-la ou simplificá-la mais. Que é, pois, a criação? A casa do Verbo Criador. Que é o Céteis? É a casa do Faulus. Qual a natureza do princípio ativo? É espalhar. Qual é a natureza do princípio passivo? É reunir e fecundar. Que é o homem? É o iniciador, o que destrói, cultiva e semeia. Que é a mulher? É a formadora, a que reúne, rega e ceifa. O homem faz a guerra e a mulher procura a paz. O homem destrói para criar, a mulher edifica para conservar. O homem é a revolução e a mulher a conciliação. O homem é o pai de Caim, a mulher é a mãe de Abel. Que é a sabedoria? É a conciliação e a união dos dois princípios. É a docilidade de Abel, dirigindo a energia de Caim. É o homem segundo as doces inspirações da mulher. É a depravação vencida pelo legítimo casamento. É a energia revolucionária, abrandada e dominada pelas doçuras da ordem e da paz. É o orgulho submetido ao amor. É a ciência reconhecendo as aspirações da fé. Então, a ciência humana torna-se sábia, porque ela é modesta e se submete à infalibilidade da razão universal, ensinada pelo amor ou pela caridade universal, à infatibilidade da razão universal. Ela pode tomar o nome de gnose, porque ao menos conhece o que ainda não se pode vangloriar de saber perfeitamente. A unidade só pode manifestar-se pelo binário, a própria unidade, e a ideia da unidade já fazem dois. A unidade do macrocosmo revela-se pelas duas pontas opostas dos dois triângulos. A unidade humana completa-se pela direita e pela esquerda. O homem primitivo é androgyno. Todos os órgãos do corpo humano são dispostos por dois, exceto o nariz, a língua, o umbigo e o Jod cabalístico. A divindade una, na sua essência, tem duas condições essenciais por base fundamentais de ser: a necessidade e a liberdade. As leis da razão suprema são necessárias em Deus e regulam a liberdade, que é necessariamente razoável e sábia. Para fazer visível a luz, Deus somente supôs a sombra. Para manifestar a verdade, fez possível a dúvida. A sombra é a repulsão da luz, e a possibilidade do erro é necessária para a manifestação temporal da verdade. Se o escudo de Satã não parasse a lança de Micael, a força do anjo se perderia no vazio, ou deveria manifestar-se por uma destruição infinita, dirigida de cima para baixo. E, se o pé de Micael não retivesse Satã na sua ascensão, Satã iria destronar Deus, ou antes perder-se nos abismos da altura. Satã é, pois, necessário a Micael, como o pedestal à estátua, e Micael é necessário a Satã, como o freio à locomotiva. Em dinâmica analógica e universal, só há apoio no que resiste. Por isso, o universo é balanceado por duas forças que o mantêm em equilíbrio: a força que atrai e a que repele. Estas duas forças existem em física, filosofia e religião. Elas produzem em física o equilíbrio, em filosofia, a crítica, e em religião
a revelação progressiva. Os antigos representaram este mistério pela luta de Eros e Anteros, pelo combate de Jacó com o anjo, pelo equilíbrio da montanha de ouro, que conservam ligado com a serpente simbólica da Índia, de um lado os deuses e do outro os demônios. É também figurado pelo caduceu de Hermanubis, pelos dois querubins da arca, pelas duas esfinges do carro de Osíris, pelos dois serafins, o branco e o preto. A sua realidade científica é demonstrada pelos fenômenos da polaridade e pela lei universal das simpatias ou antipatias. Os discípulos ininteligentes de Zoroastro divinizaram o binário, sem referi-lo à unidade, separando assim as colunas do templo e querendo dividir Deus. O binário em Deus só existe pelo ternário. Se concebeis o absoluto como dois, é preciso imediatamente concebê-lo como três, para achar o princípio unitário. E é por isso que os elementos materiais análogos aos elementos divinos se concebem como quatro, explicam-se como dois e finalmente só existem como três. A revelação é o binário, todo verbo é duplo ou supõe dois. A moral que resulta da revelação é fundada sobre o antagonismo, que é a consequência do binário. O espírito e a forma se atraem e se repelem como a ideia, e o sinal como a verdade e a ficção. A razão suprema necessita do dogma para se comunicar às inteligências finitas, e o dogma, passando do domínio das ideias ao das formas, se faz participar dos dois mundos e tem necessariamente dois sentidos que falam sucessivamente ou ao mesmo tempo, quer ao espírito, quer à carne. Por isso, no domínio moral há duas forças, uma que tenta e outra que reprime e que espia. Estas duas forças são figuradas nos mitos do livro de Gênesis, pelos personagens típicos de Caim e Abel. Abel oprime Caim por sua superioridade moral. Caim, para libertar-se, imortaliza seu irmão matando-o e fica vítima do seu próprio crime. Caim não pode deixar viver Abel, e o sangue de Abel não deixa mais Caim dormir. No Novo Testamento, o tipo de Caim é substituído pelo filho prodígio. Há quem seu pai perdoa tudo, porque ele volta depois de ter sofrido muito. Em Deus, a misericórdia é justiça. Ele faz justiça aos justos e é misericórdia aos pecadores. Na alma do mundo, que é o agente universal, há uma corrente de amor e uma corrente de cólera, este fluido ambiente e que penetra em todas as coisas, este raio destacado de coroa do sol e fixado pelo peso da atmosfera e pela força da atração central, este corpo do Espírito Santo, que chamamos o agente universal, e que os antigos representavam sobre a figura da serpente que morde a sua cauda, este éter elétrico e magnético, este calórico e vital e luminoso, é figurado nos antigos monumentos pela cintura de Ísis, que se envolve e resolve em laço de amor ao redor dos dois polos e pela serpente que morde a sua cauda, emblema da prudência e de Saturno. O movimento e a vida consistem na tensão extrema das duas forças. Prove a Deus, dizia o mestre, que fosseis totalmente frio ou totalmente quente. Com efeito, um grande culpado é mais vivo que um homem fraco e morno, e à sua volta a virtude será em razão direta da energia dos seus desvios. A mulher que deve esmagar a cabeça da serpente é a inteligência, que sempre vence a corrente das forças cegas. É, dizem os cabalistas, a Virgem do Mar, cujos pés úmidos o dragão infernal vem lamber com sua língua de fogo,
que se adormece de volúpia. Tais são os mistérios hieráticos do binário. Mas existe um, o último de todos, que não deve ser revelado. A razão disso está conforme Hermes Trismegisto na ininteligência do vulgo, que daria às necessidades da ciência toda a capacidade moral de uma cega fatalidade. É preciso conter o vulgo, diz ele ainda, pelo temor do desconhecido, e o Cristo dizia também: não lancei vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem, e voltando-se contra vós, não vos devorem. A árvore da ciência do bem e do mal, cujos frutos dão a morte, é a imagem deste segredo hierático do binário. Este segredo, com efeito, se for divulgado, só pode ser mal compreendido, e conclui-se daí a negação ímpia do livre-arbítrio, que é o princípio moral da vida. Esta, pois, na essência das coisas, que a revelação deste segredo dá à morte, e, entretanto, este não é ainda o grande arcano da magia, mas o segredo do binário conduz ao do quaternário, ou antes procede dele, e se resolve pelo ternário, que contém a palavra do enigma da esfinge, tal como tinha de ser resolvido para salvar a vida, expiar o crime involuntário e assegurar o reino de Édipo. No livro O Hieroglífico de Hermes, que é também denominado Livro de Tote, o binário é representado, quer por uma grande sacerdotisa, tendo chifres de Ísis, a cabeça coberta, um livro aberto, que oculta pela metade com seu manto, ou pela mulher soberana, a deusa Hera dos gregos, tendo uma das mãos elevadas para o céu e a outra abaixada para a terra, como se formulasse por esse gesto o dogma único e dualista, que é a base da magia, e que inicia os maravilhosos símbolos da tábua de esmeralda de Hermes. No Apocalipse de São João, trata-se de dois testemunhos, os mártires aos quais a tradição profética dá o nome de Elias e Enoque. Elias, o homem da fé, do zelo e do milagre. Enoque, o mesmo que os egípcios chamaram Hermes, e que os fenícios honravam sob o nome de Cadmo, o autor do alfabeto sagrado e da chave universal das iniciações ao Verbo, o pai da Cabalá, aquele, dizem as santas alegorias, que não morreu como os outros homens, mas que foi arrebatado ao céu para voltar no fim dos tempos. Diziam mais ou menos a mesma coisa do próprio São João, que achou e explicou no seu Apocalipse os símbolos do verbo de Enoque. Esta ressurreição de São João e Enoque, esperada no fim dos séculos de ignorância, será o renovamento das duas doutrinas pela inteligência, das chaves cabalísticas que abrem o templo da unidade e da filosofia universal, por muito tempo oculta, reservada somente a eleitos que o mundo fazia morrer. Mas dissemos que a reprodução da unidade pelo binário conduz forçosamente à noção e ao dogma do ternário, e chegamos enfim a este grande número, que é a plenitude do Verbo perfeito da unidade.